CBN Agro, com Éder Campos. Olá, muito bom dia para você ligado aqui na Rádio CBN. Obrigado a você também que acompanha o nosso programa neste sábado, dia 15 de fevereiro de 2020. Não só ao homem do campo, nosso obrigado. Obrigado a você também, que é ouvinte da Rádio CBN Campo Grande. Começa sim, mais um CBN Agro, e neste sábado eu vou trazer como assunto, como tema aqui do meu bate-papo, o cavalo crioulo, ou a raça crioula. E para falar sobre esse assunto, Lucas Lau, ele que é diretor técnico aqui em Mato Grosso do Sul, da Associação dos Criadores da Raça Crioula. Mas eu quero convidar você que nos acompanha para ver essa entrevista ao vivo pelo Facebook. Acesse facebook.com/CBN Campo Grande e curta nossa fanpage. E também pelo Instagram. Fique ligado em nossas redes sociais. Acesse o Instagram, @CBN Campo Grande. E eu convido você também para enviar o seu WhatsApp. 679-9932-3500. CBN Agro Entrevista. Maravilha, começamos sim o CBN Agro de hoje. Prazer imenso mais uma vez ter sua companhia. Muito obrigado pelo apoio técnico de Valdir Nunes, Thaís Sintra e também a Beatriz Magalhães conosco aqui na redação, nos dando apoio técnico. Bom, e eu quero aproveitar também para falar um pouquinho sobre o mercado agropecuário, uma crescente aí da arroba do boi. Ontem à noite tivemos uma boa informação, uma boa notícia. A arroba do boi, previsão de chegar aí a R$210 no mercado aí nos próximos dias. Essa é a previsão do mercado para a arroba do boi. O que está acontecendo? Não tem boi no mercado, boi pronto no mercado. Normalmente a safra de entrega do boi é a partir de abril e maio, porque o boi está engordando, ganhando peso ainda. Então o boi não está pronto. E por conta dessa demanda da lei da oferta e procura, a arroba do boi vem subindo. Não só por isso, outros fatores também têm influenciado muito a arroba do boi gordo no Brasil. Por exemplo, mercado externo, maiores compradores, mais um mercado aberto pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, da Correia da Costa Dias, que é aqui do Mato Grosso do Sul, mais mercados abertos aí. Agora o Kuwait também passa a ser comprador da carne bovina brasileira. Já havia aberto o mercado asiático, países da Ásia. Por sinal, hoje, aqui em Campo Grande, nós estamos recebendo 10 embaixadores de países da Ásia, Mianmar, Indonésia, Vietnã e outros países da Ásia que estão, nesse momento, na fazenda Jaraguá, ali na saída para Terenos, conhecendo o sistema produtivo aqui de Mato Grosso do Sul. Depois eles visitam a fazenda Pecuária BR para conhecer o sistema produtivo pecuário brasileiro. Logo mais, com certeza, aí nas mídias teremos informações sobre essa visita técnica de embaixadores da Ásia aqui em Mato Grosso do Sul. Muito bem, o meu bate-papo de hoje é com o Lucas Lau, ele que é diretor técnico da ABCCC, Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Crioulo. E para nós é um prazer imenso receber o Lucas aqui, mesmo porque essa é a primeira vez que vamos falar de cavalos aqui no CBN Agro, Lucas. Obrigado pela sua entrevista. Bom dia, Éder. Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço imensamente o convite para poder vir falar um pouco dessa raça que é brasileira e hoje é a raça que mais cresce dentro do território brasileiro, mais se expande e vem trazendo bastante alegria aos criadores do Brasil. Com certeza. Eu pensava hoje cedo no que iríamos conversar, Aí eu pensei muito sobre o que a gente desenvolver aqui de assunto, de tema, para falar sobre a raça. E eu percebo que cavalo, independente de ser um criador, independente de ser um fazendeiro, cavalo é paixão, As pessoas, de modo geral, gostam muito do cavalo. Parece que é um pet de tamanho gigante, Assim como as pessoas gostam de animais de pequeno porte, gato, cachorro, também gostam muito do cavalo, independente de ser fazendeiro ou não, Na verdade, houve uma mudança de perfil ao longo dos anos, com o crescimento da equinocultura, onde o cavalo crioulo, o cavalo, de maneira geral, cada vez se insere mais no mercado pet. No Rio Grande do Sul mesmo, se a gente pegar hoje uma avaliação das cidades que mais tem cavalo, ao contrário do que todo mundo pensa das tradicionais cidades da campanha, do Pampa Gaúcho, hoje a cidade que mais tem cavalo no Rio Grande do Sul é Porto Alegre, que é a capital, que é uma cidade que não tem campo, não tem pecuária, é uma cidade totalmente urbana e industrializada. E isso vai de encontro com o que a gente fala do mercado pet, O cavalo hoje é um pet. Ele saiu da mão única e exclusivamente de criadores
E ali hoje ele tem um proprietário, o usuário do cavalo, que mantém o cavalo numa hospedaria, no centro de treinamento, e onde o final de semana é o lazer da família. Aqui mesmo em Campo Grande, indo ali depois da UCDB, indo para aquele centro de equestre que tem ali, esqueci o nome dele agora, né? Mas tem uma estância chamada Charrua. E é um local de estacionamento de cavalos. Ou seja, você tem um cavalo, você não tem a propriedade, mas você pode deixar o seu cavalo ali para ser cuidado, né? Ali até a propriedade de criador de cavalos crioulos ali. Uhum. O Igor Seibo. Isso, eles têm cavalo e o crioulo. Eles criam ali, eles participam Também é um hobby, eles têm outras atividades, né, durante a semana, e o cavalo é o hobby. São empresários, deles. né? Isso, exatamente. São empresários e tem o cavalo como hobby. É uma instância pequenininha, né? Isso. Não é grande em termos de produção, mas é um local onde eles preservam para manter, além dos seus animais de terceiros, né? Sim. Indo para o CLC, lembrei o nome ali do Centro de Esporte Equestre, né? E esse esporte equestre no Brasil vem crescendo muito. Eu estava outro dia dando uma pesquisada e conversando sobre o tema. No Mato Grosso do Sul, especificamente, o público que se movimenta com os cavalos, com esportes equestres aqui no Mato Grosso do Sul é maior que futebol, né? Ou seja, você tem mais público participando de eventos equestres do que em futebol. De maneira geral, as provas equestres no Brasil cresceram imensamente. Uma das coisas que comprovam isso é a grande força das associações equestres quando nós tivemos algumas infelicidades jurídicas quanto às provas, alguns cancelamentos de provas por pessoas que não têm o entendimento correto ou tentam se aproveitar de uma situação para se autopromover. E todas as vezes que isso aconteceram, houve uma união muito grande das associações de raça e todas essas medidas acabaram caindo. Nós tivemos um exemplo em Brasília, tivemos um exemplo no Nordeste com a vaquejada. E, na verdade, o mercado equestre ele é uma grande indústria, né? E hoje no Brasil, o mercado equestre ele emprega mais do que o setor automobilístico. Então, nós temos milhões de famílias dependentes da equinocultura hoje no Brasil, em todos os setores, né? Seja o criador, seja o médico veterinário, o zootecnista, o treinador, o cabanheiro, o cavalariço. Então, de todas as camadas sociais, existe uma gama de profissionais que dependem do mercado equestre hoje para viver, para trabalhar. Com certeza. Eu estive no ano passado, no meio do ano, em Belo Horizonte, lá na Gameleira, num evento muito grande, que é nacional do Manga Larga Marchador. Fiquei impressionado, né, com o volume de animais, o volume de pessoas que passavam por lá, por aquele encontro, por aquele evento. Fiquei impressionado. Nunca vi tantas pessoas envolvidas numa raça, né, como o Manga Larga Marchador. E a gente vê que o Brasil tem um potencial muito grande para a pecuária, né? E a equinocultura está muito inserida na nossa pecuária. Nós temos como raças aqui no Brasil, obrigado Bia, como raças inseridas aqui no Brasil, o quarto de milha, temos aqui no Mato Grosso do Sul, especial, o cavalo pantaneiro, temos o Manga Larga e o Manga Larga Marchador, além de outras raças, campolina, pampa, mas o crioulo, ele avançou muito para o Brasil nos últimos anos. Eu acho até que por conta da cultura, né, do gaúcho, né? O gaúcho, na cultura dele está inserido o cavalo, está inserido o crioulo. Onde ele vai, o cavalo vai junto. Exatamente. A raça crioula, ela é brasileira. É uma raça nacional. Ela teve origem no Brasil, Uruguai e Argentina. E pelo fato geográfico, né, as divisas do Brasil com Uruguai e Argentina ficam no Rio Grande do Sul, ela tem uma conotação muito cultural, muito tradicional no sul do país. A ABC vem fazendo um trabalho ao longo dos anos a gente fala de tentar tirar a bota e a bombacha do cavalo crioulo, né? Das pessoas entenderem que o cavalo crioulo ele é brasileiro e que tu não precisa ser gaúcho ou botar uma bombacha para andar no cavalo crioulo. E a gente vem tendo um sucesso muito grande com esse trabalho, óbvio que primeiramente pela grande qualidade do cavalo, né, que vem conquistando espaço, e o cavalo crioulo vem cada vez mais expandindo. Nós tivemos, nos últimos anos, uma satisfação muito grande de ter o Centro-Oeste, que é a região que eu trabalho, como a região de grande expressão no mercado do cavalo crioulo, que mais cresceu nos últimos anos. São Paulo é uma região onde se iniciou esse trabalho de expansão. Tem hoje um número enorme de eventos oficiais da raça, e onde é o berço de outras raças, como o quarto de milha também, é o
grande centro é São Paulo e o crioulo hoje compete de igual para igual lá. Então, e tenho certeza que isso vai cada vez se alastrar mais para os estados do norte e conquistar mais espaço ainda. Com certeza. Bom, eu sempre costumo dizer que nós, seres humanos, temos no nosso DNA uma ligação intrínseca com o campo. A gente percebe que nós, de modo geral, nós temos essa ligação. Mas eu moro na cidade, eu não tenho um palmo de terra. Não é isso que eu estou falando. Eu estou indo mais por um viés filosófico. Está tão ligado ao ser humano essa ligação com o animal, com a terra, que é fácil a gente entender isso. Todo mundo deve ter aqui em casa uma planta. De alguma maneira tem. Ou tem uma grama no chão ali. Tem uma plantinha, cultiva algumas hortaliças, algumas daquelas plantas que a gente usa para temperos. Então, isso mostra que nós temos uma necessidade de estar sempre ligado ao campo. Ou criamos animais, pets em casa, gato, cachorro, peixe, coelho, papagaio, não sei. Sempre alguém tem algum animal em casa. É a ligação que o ser humano tem com o campo no seu código genético, né? Por mais que more na cidade. E cada vez mais, se a gente olhar para os grandes centros, os prédios em especial têm feito aqueles prédios verdes, né? E colocando sempre plantas em cima dos prédios. E isso é a necessidade que nós temos. Não só aquela questão de meio ambiente, não. Falando nisso, Campo Grande é a capital uma das mais arborizadas do Brasil, né? Esse parque que nós temos aqui, que é o Parque das Nações Indígenas, é o segundo maior parque urbano do mundo. Pouca gente sabe disso, né? É o segundo maior parque urbano do mundo, só perde para um na França, em termos de extensão, né? E nós temos uma ligação muito forte, e o Estado mais ainda. O que nós percebemos, Lucas, que o cavalo crioulo avançou muito pelo Brasil e pelo mundo também. Eu falava agora há pouco que em abril eu vou para a Bélgica e você disse que lá tem cavalo crioulo. Na Itália, recente agora, criaram até a Associação do Cavalo Crioulo na Itália, né? Nós temos duas associações na Europa, né? A Associação Alemã e a Associação Italiana de Criadores de Cavalos Crioulos. Nós tivemos um projeto recente de um fotógrafo foi fotógrafo equestre, fotografou Olimpíadas, Pan-Americanos, mas o grande foco dele é o cavalo crioulo, o Fagner Almeida. Esse projeto se chama Em Busca do Cavalo Crioulo, onde a primeira temporada é toda na Europa. Ele já tem os primeiros episódios disponíveis no YouTube. E ele disse que quando terminou, ele fez a gravação em França, Itália, Suíça e Alemanha. E ele disse que quando terminou a gravação, que ele já estava de volta no Brasil, ele começou a receber diversas mensagens da Europa, onde tinha cavalo crioulo, inclusive na Eslováquia, Dinamarca, em países que a gente nem imaginava que tinha chegado. Então, na verdade, essa questão do homem do campo, ao meu entender, o cavalo cria esse elo da pessoa da cidade, que ela gosta do campo, ela quer conviver com o campo, mas ela não tem na família, ou ela não possui terra, campo para poder presenciar isso. E o cavalo proporciona isso, que tu tendo um cavalo num centro de treinamento, numa hospedaria, final de semana, tu tem esse convívio diário com o campo, mesmo sem viver disso, mesmo trabalhando na cidade, mesmo vivendo na parte urbana e industrial, mas o cavalo te proporciona isso como lazer. Com certeza. Bom, falando ainda sobre a raça, né? O assunto hoje é a raça crioula, a gente andou um pouquinho falando sobre a equinocultura de modo geral, mas agora a gente vai falar da raça crioula, ou do cavalo crioulo. Você disse que é uma raça brasileira, embora está no Uruguai, e Argentina e Chile, né? Isso, ela tem, na verdade, a formação dela no Brasil, Uruguai e Argentina. Então, Chile? O Chile, o que acontece com o Chile? Os descendentes, tá, antigos do cavalo crioulo, eles têm a base chilena. O cavalo crioulo foi utilizado no Chile, no Chile, e aqui também o cavalo foi importado muito cavalo chileno. Porém, o Chile, quando foi unificado os padrões da FIC, que é a Federação Internacional de Criadores de Cavalos Crioulos, o Chile não quis se adequar a algumas normas que seriam delimitadas para todos, inclusive a norma de chamar cavalo crioulo, porque o cavalo no Chile se chama cavalo chileno, ou cabacho chileno. Então, eles têm uma questão cultural muito grande, eles não queriam se chamar cavalo crioulo, eles não queriam mudar as suas normas, eles queriam exportar cavalo, mas não importar genética. Então, com isso, o Chile foi excluído da Federação Internacional e hoje o cruzamento entre o nosso cavalo crioulo e o cavalo chileno não acontece mais. Ainda que... A associação não aceita mais esse cruzamento. Aí não aceita mais. Uhum. Quando isso aconteceu, tinha diversos cavalos e éguas chilenos importados no Brasil e aí sim já tinham sido aceitos, eles continuam. Nós temos uma grande base genética chilena na raça hoje, porém não acontece mais essa troca de genética com o mercado chileno. Entendo. Bom, qual é o grande ícone da raça crioula?
ou do cavalo crioulo? Então, uma das coisas que a gente fala é que assim, o cavalo crioulo ele teve um grande ícone, que foi um cavalo que revolucionou a raça, que é um cavalo chileno, que se chama lá Invernador Orneiro. Mas a raça crioula hoje, ela te proporciona tu citar 40, 50 garanhões sem precisar pensar muito. Então, nós temos sempre uma renovação de manada, renovação de garanhões, por causa das nossas provas seletivas, que a cada ano revelam novos cavalos com grande potencial. Maravilha. Bom, até é importante nós justificarmos que o nome crioulo não tem nada a ver com pelagem, né, com cor. Né, porque para nós, quando nós falamos crioulo, nós imaginamos em cor de pele, né? Quando nós falamos dos negros, por exemplo, ele é crioulo, nada a ver. Crioulo quer dizer que ele é nato, né? Ele é nativo. Nativo, né? Nativo. Por exemplo, eu sou o crioulo do Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, nascido lá. Então, o crioulo ele quer dizer nativo. O cavalo crioulo ele é da terra, é daquele local. Eu sou crioulo de São Paulo, Valdir crioulo do Paraná, a Thaís, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, todo mundo aqui tem a sua origem. Então, crioulo quer dizer a origem do cavalo. Origem. Você disse que o cavalo é brasileiro, mas o argentino diz que o cavalo é argentino. E o uruguaio fala que o cavalo é uruguaio. E nenhum tá errado. Na verdade, a origem... São os pampas, né? São os pampas, que interliga o Rio Grande do Sul, o Brasil, né? Brasil. Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina. Do mesmo modo que a gente falar que o cavalo pantaneiro é sul-mato-grossense. Ele não é, né? Ele é pantaneiro. E aí o Pantanal está em 2 estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Sendo que Poconé talvez é a maior bandeira do cavalo pantaneiro, né? Exatamente. O técnico do cavalo crioulo, que mora em Campo Grande hoje, ele começou como técnico pantaneiro, ainda é técnico pantaneiro. E a gente acaba conversando bastante. O pessoal fala muito do cavalo pantaneiro do Mato Grosso do Sul, mas a sede fica no Mato Grosso, né? Tem Pantanal no Mato Grosso, Poconé é onde fica a sede brasileira do cavalo pantaneiro. E eu acredito que seja a mesma analogia com o crioulo. Ele é nativo dos 2 lugares, não necessariamente o pantaneiro. E o crioulo é nativo da Argentina, do Uruguai e do Brasil, dos pampas, né? Porque o pampa, ou os pampas, ou o pampa, não sei se a gente falou os pampas ou o pampa, mas é um bioma só, né? Está dividido em 3 países, certo? É isso? Exatamente. Estou aprendendo aqui também, viu, Valdir? Intervalo comercial e eu volto daqui a pouquinho para continuar esse bate-papo muito interessante e gostoso com o Lucas Lau, ele que é diretor técnico da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Crioulo. A raça está numa expansão muito grande, não só, né, pelo Brasil, porque no Brasil acho que todos os estados já têm a raça crioula, né? Mas também para fora do país. A Itália e a Alemanha já têm associações, né, do cavalo crioulo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre morfologia do cavalo, sobre estrutura do cavalo, a utilidade do cavalo crioulo, porque o cavalo tem uma particularidade interessante que o Lucas Lau traz daqui a pouquinho para a gente. Muito bem, de volta, são 8h mais 22 minutos, de volta ao CBN Agro, hoje conversando com o Lucas Lau, ele que é diretor técnico da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Crioulo, falando sobre a expansão da raça pelo Brasil, em especial Mato Grosso do Sul. Eu quero pedir o apoio técnico da Thaís Sintra agora, porque além do rádio, além das ondas do rádio, nós estamos também transmitindo ao vivo pela Rede Mundial de Computadores essa live, não é, Thaís? Exatamente, Éder Campos. Bom dia aos ouvintes aqui da CBN. Vamos mandar um bom dia, né, para Carla Fernanda, que ela está acompanhando pelas redes sociais aqui pelo Facebook. Ela falou: bom dia, CBN, estou na audiência. E quem quiser interagir também pelo WhatsApp, pode mandar uma mensagem para o número 999323500. Legal. O Fausto Eduardo Melo Castro também acompanhando a nossa transmissão, tá mandando abraço para todos aqui. Obrigado, viu, gente? Tem mais outras pessoas também que daqui a pouquinho a gente vai desenrolando aqui os abraços. Obrigado, Thaís. Lucas, vamos falar um pouquinho, vamos voltar ao nosso tema aqui, que é o cavalo crioulo. E a gente percebe a expansão da raça, quem está no setor sabe, pelo fato de o gaúcho ter saído, né, do Rio Grande do Sul para abrir novas áreas agrícolas e também de pecuária, e o gaúcho hoje está no Brasil inteiro, porque eu tive recente no Piauí, lá está cheio de gaúcho. Tem uma cidade chamada Nova Santa Rosa, o nome já é uma homenagem a Santa Rosa no Rio Grande do Sul. Estive lá no Piauí, Nova Santa Rosa, parecia que eu estava no Rio Grande do Sul, com exceção, né, do ambiente, que é bem diferente, que é uma região de cerrado, uma região mais quente. Mas o gaúcho avançou muito, a expansão agrícola brasileira deve muito ao povo gaúcho. E nessa ida do gaúcho para outros estados, para a expansão agrícola e pecuária, o cavalo foi junto. Esse foi um instrumento que fez com que a raça crescesse?
no Brasil? Com certeza. O cavalo crioulo, ele, com a região sul, principalmente o gaúcho, né, ele tem uma conotação tradicional, cultural muito grande. O cavalo crioulo é símbolo do Rio Grande do Sul. Então, com essa expansão, o gaúcho saindo para desbravar terras no Brasil, o Mato Grosso, Tocantins, Piauí, algumas regiões da Bahia. Mato Grosso? Mato Grosso as regiões de lavoura, principalmente, né, de soja, é muito forte a cultura gaúcha. Hoje nasce muito matucho lá, não nasce mais, não nasce gaúcho nem mato-grossense, nasce matucho. E o cavalo crioulo foi junto, né, conforme essas pessoas tiveram sucesso na expansão de terras e na produção, eles começaram a levar o crioulo. No Piauí nós tivemos uma gira técnica esse ano, onde 2 técnicos da ABC foram registrar animais, inclusive animais que eles fizeram a confirmação, né, que entraram para o registro definitivo. Acho que um mês depois correram uma prova de vaquejada lá, tiveram sucesso numa prova de vaquejada, que é um mercado novo para o cavalo crioulo. Então, o gaúcho levou a bandeira do cavalo crioulo, e hoje o que a gente quer dizer é que o cavalo crioulo, o gaúcho é do cavalo crioulo, mas o cavalo crioulo não é do gaúcho, né? Ele é do pantaneiro, ele é do sertão, ele é de qualquer lugar do Brasil, porque a adaptabilidade dele é muito grande, e ele consegue ter uma versatilidade muito grande no serviço, no esporte. Então, apesar dessa grande tradição gaúcha, o gaúcho ajudar a levar o cavalo crioulo, o cavalo é brasileiro, e a gente quer cada vez mais ver o cavalo crioulo sendo montado com outros tipos de arreiamento, participando de outras questões culturais, não só do gaúcho, mas no Brasil todo. Essas manifestações culturais, a gente percebe que as pontas do Brasil, né, os extremos do Brasil, são mais atuantes nas questões culturais, né? O Rio Grande do Sul é muito tradicionalista. O Nordeste também é muito tradicionalista, diferente de regiões como Centro-Oeste, Sudeste. E outro dia eu estava aqui em Campo Grande andando, acho que depois eu fiquei pensando por que aquele sujeito estava andando de cavalo crioulo ali na avenida, aqui embaixo, perto do shopping ali. Como chama ali perto do shopping? Como? Não, aqui perto do shopping ali, mas não era na Afonso Pena, ali, na Via Parque. Ele estava todo pilchado, né? Estava na pilcha, na roupa do gaúcho, vestido, e com o cavalo crioulo. Eu fiquei pensando. Aí eu fui dar uma pesquisada e vi que era a Semana Farroupilha. Né? A Semana Farroupilha. E o gaúcho ele é muito tradicional, né? Nas suas datas, e o cavalo está incluso em todas as datas comemorativas ou tradicionais, né? O Rio Grande do Sul, a gente fala, né? Foi feito a cavalo, né? Um estado essencialmente agropecuário, e não existe outra maneira de tu trabalhar senão com cavalo. E além da origem do cavalo crioulo do Brasil ter iniciado no Rio Grande do Sul, o gaúcho ele tem uma paixão particular pelo cavalo, né? As pessoas, até as pessoas da cidade cada vez vão atrás, buscam mais ser usuários, proprietários de cavalos. Então é uma questão muito local, mas a gente identifica muitas vezes em outros lugares, né? Mas a gente tem uma reportagem que foi feita no Mato Grosso do Sul, inclusive, que a gente tem, para mim, uma das fotos mais bonitas da raça, é o cavalo crioulo trabalhando com Nelore no Pantanal Sul Mato Grossense, numa fazenda de um nelorista criador de cavalo crioulo. O cavalo crioulo é muito característico, né? Tu não confunde ele, tu olha a cabeça do cavalo e vê que é um crioulo. A estrutura dele, você percebe, né? É justamente isso. O cavalo, a raça crioula, você olha e você percebe, né, nitidamente, né, as características da raça, a morfologia da raça, né? Exatamente. E nessa foto tu consegue identificar claramente um cavalo crioulo, mas montado por um pantaneiro, tocando berrante com um gado Nelore no fundo. Então, uma foto muito... Inclusive, nós usamos essa foto para fazer os troféus da primeira credenciadora que é uma prova do freio de ouro que teve em Campo Grande, e até para criar a identificação do estado, né? Legal. A gente está aí a 30 segundos do Repórter CBN. Hoje está ruim, Valdir? A cabeça está falhando hoje. 53 está pesando um pouco. Daqui a pouquinho tem o Repórter CBN. E nós vamos falar depois do Repórter CBN justamente sobre a maior prova da raça crioula no Brasil e no mundo, que é o freio de ouro, tá certo? Posso chamar o Repórter CBN? Legal, são 8 horas mais 29 minutos, vem aí o Repórter CBN, depois eu volto aí na internet nesse momento, acompanhando essa live aqui do CBN Agro. E vou mandar um pouco de abraço, viu? Fernando Vilas Boas, Sueli do Nascimento,
dos Reis, lá em São Paulo, hein? Está acompanhando a gente lá na capital paulista. Edmar Lima, Eduardo Astrada, Geraldo Paiva, um dos criadores do cavalo crioulo aqui de Mato Grosso do Sul, Cabanha Calidá. Inclusive, o Geraldo está num empenho muito forte aqui para um evento que vai acontecer agora em abril, né, Lucas? Isso, na final de março, último final de semana de março, no primeiro final de semana da Expo Grande. Legal, você já vai trazer informações desse evento, então, durante a Expo Grande. Gilberto Campos Coelho, sabe onde ele está? Ele está lá numa República Tcheca, rapaz, está na Europa, esqueci o nome do país dele lá. Rose Bandeira, Marcos Rosane Campos, esse é meu irmão, está lá em Rio Preto. E o Ricardo Araújo, grande amigo, muito obrigado vocês que estão acompanhando. Lucas Paula, Fausto, já mandei um abraço para ele. Murilo Zaiden, lá do Mato Grosso, da MB Leilões. Um abração para o Murilo Barros, né? E quanta gente aqui comigo. Tem alguém com você aí, Thaís? Bom, aqui no Facebook, o Ilgo Reiser, né? Reiser? Gaúcho? Isso, Ilgo Reiser. Então, ele está dizendo... Deixa eu só confirmar aqui. Veio. Tá parabenizando você, Éder, pelo magnífico trabalho. Obrigado, de Ilgo. divulgar o agronegócio aqui em Campo Grande, né, aqui na Rádio CBN. E só reforçando o número para quem quiser interagir pelo Facebook, é o 999323500. Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, perdão. É o 999323500. E nas redes sociais também, pelo Facebook, tem nosso Instagram, CBN Campo Grande, @CBN Campo Grande. E vamos reforçar aí o pedido para todo mundo participar. Legal, a Avelina Amaral acabou de entrar. Agora também o Fausto Eduardo Melo Castro, mandando um abraço pra gente, falou que nós somos bons aqui. Obrigado, Fausto. O Fausto tem que me ensinar a pescar, viu? O Fausto é o maior pescador do Brasil. Tem um programa de pesca, o Fausto. Bom, legal. Voltando aqui com o Lucas Lau para falar sobre o cavalo crioulo. As características da raça. A gente estava falando sobre... Você falou que o cavalo... Ele vem avançando muito em provas equestres, entre as quais a vaquejada. Laço comprido, que é a prova mais comum aqui. Vai bem também o cavalo crioulo? Com certeza. A grande prova que nos permitiu essa expansão da raça no Centro-Oeste foi o laço comprido. O cavalo crioulo, por ele ser um cavalo de muita resistência, um cavalo de muita rusticidade, talvez a principal característica do crioulo, ele, quando veio para as outras regiões do Brasil, e principalmente as regiões do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, onde o laço comprido é muito forte, e ele é profissional, tem pessoas que vivem do laço aqui, uma disputa com a premiação alta, às vezes tu tinha grandes voltas de laço, mais de 100 armadas de laço, e o crioulo conquistou esse espaço porque quando o laçador tinha que ir para um rodeio com 2, 3 cavalos, com o cavalo crioulo ele ia com 1, e ele conseguia disputar sexta, sábado, domingo, sempre com o mesmo cavalo. Então, a aptidão vaqueira do cavalo crioulo junto com a rusticidade foi o que conquistou o laço comprido e hoje é a nossa principal prova responsável pela expansão da raça no Centro-Oeste. Legal. Quer dizer que além de trabalhar, o cavalo compete também. Exatamente. Você sai do trabalho e vai para a competição. Exatamente. Isso mostra que ele é rústico, né? O cavalo crioulo é um cavalo que ele se mantém muito fácil, é um cavalo que se mantém a campo, é um cavalo do campo, então tu não precisa de grande demanda de cuidado para manter o cavalo crioulo. Lucas, história da raça e a morfologia do cavalo. Quais são as características principais do cavalo e um pouco da história da raça? Então, como a gente já comentou, né, essa origem nos Pampas era um cavalo totalmente ligado com o setor pecuário, né, da pecuária. Era um cavalo de serviço. Era um cavalo que se tinha nas fazendas para o trabalho. Mas a genética dele é europeia, ele crioula mesmo? Tem origem nos cavalos europeus que vieram para a América Latina, né? Com os espanhóis e com os portugueses? Exatamente. Esses cavalos ficaram perdidos, na verdade, né? Selvagens, principalmente na região da Cordilheira dos Andes, do Chile até Argentina e Brasil, e onde eles se reproduziram livremente. Então, isso que se dá a rusticidade do cavalo crioulo, né? Porque é um cavalo que ele convivia em temperaturas adversas, extremamente altas, extremamente baixas, principalmente. Escassez de alimento na região da Cordilheira dos Andes. Foi o que forjou o cavalo crioulo. E foi o que forjou o cavalo crioulo essa rusticidade. Com o tempo, esses cavalos passaram a ser domesticados para o serviço do campo. Tá? E já em 1940, na década de 40, já era bastante disseminado nas estâncias do sul esse cavalo de serviço. Começou a ser registrado na Argentina. Posteriormente, os estancieiros, criadores, criavam esse cavalo para o serviço no sul,
também começaram a fazer o registro dos animais. E a morfologia, as características da raça, quais são as principais? Então, o cavalo crioulo, por ser um cavalo de origem do serviço do gado, todas as principais provas hoje, como é o freio de ouro, eles simulam o serviço do gado. A morfologia do cavalo, a gente sempre tem que pensar nele como um cavalo de sela, um cavalo de montaria. Então, a gente preconiza, primeiro, caracterização racial. A gente tem que olhar, dentro de um galpão, com 20 cocheiras de diversas raças, se tiver um cavalo crioulo, ele tem que botar a cabeça para fora da cocheira e tu identificar pela cabeça que é um cavalo crioulo. Então, a característica racial, a gente chama de selo racial, é muito importante. Morfologicamente, falando de biotipo, a gente tem que pensar nele como um animal de sela e como isso vai facilitar o serviço dele. Ou seja, é um cavalo que tem que ter um posterior forte, a garupa, o posterior muito forte. E essa estrutura do cavalo crioulo é bem característica dele, né? Exatamente, é um cavalo muito... A musculatura. Parece o Mike Tyson. E um cavalo de estrutura óssea muito forte, né? Um cavalo, apesar de não ter uma estatura muito elevada, é um cavalo de estrutura óssea muito forte. Então a gente tem que ter uma garupa forte, que a garupa ele é o propulsor do cavalo, ele que vai impulsionar o cavalo. Uma frente leve, que é a garupa é o propulsor e a frente é o leme do cavalo. Então, para ele ter facilidade de movimento, ele tem que ter uma frente leve. Principalmente a prumos, né? O que a gente fala prumos são os membros, a angulação dos membros torácicos e pélvicos, que seria a angulação das articulações, principalmente evitando deficiências e defeitos, mas também uma correta angulação de jarrete para que o cavalo consiga trabalhar em cima dos posteriores. Quantos animais registrados hoje tem no Brasil? Mais de 450 mil registrados vivos no Brasil. No Brasil. E Mato Grosso do Sul? Qual é a relação do Mato Grosso do Sul hoje com o crioulo? O Mato Grosso do Sul tem mais de 10 mil cavalos registrados em dados oficiais. Tá? O que a gente vem trabalhando, a gente tem certeza que tem muito mais que isso. O que a gente vem trabalhando é que o que acontece, muitos cavalos vieram para o Mato Grosso do Sul e com o tempo vieram trabalhar nas estâncias, participar de prova, numa época onde também não se tinha muitas provas oficiais aqui que cobrava documentação desse animal. Então, muitos cavalos nunca foram transferidos. Tem cavalos que estão há muito tempo no Mato Grosso do Sul, porém, perante a associação, o proprietário consta ainda como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Então, a gente vem trabalhando em cima desses documentos de transferência para cada vez regularizar mais. Maravilha. Bom, já chegando com a gente aqui, Paulo Cruz, que daqui a pouquinho vai acelerar no CBN Motors. Bom dia, Paulo Cruz. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E que legal, né? A gente fala de carro e fala de mobilidade. Eu vinha escutando vocês no caminho para cá. Falei, que legal se a gente pudesse andar mais de cavalo, né? Você estava falando do Sul e, assim, eu tenho uma admiração profunda pelos gaúchos, pela sua tradição e pela sua cultura, né? E, rapaz, já pensou se a gente tivesse condições de montar num cavalo e andar? Que legal. Paulo, não dá Essa é a essência da mobilidade, pô. Promover um evento, carro e cavalo junto, Com não, Paulo Cruz? certeza, pega os Mustangs aí, ó. Tem tudo a ver, pô. Mustang é a raça americana, então, né? vamos. Bora? Vambora. Essa camiseta aí da Audi, não tem duas, não? Não, rapaz, essa não camiseta não tem uma M, aqui, não? Pois é, a gente vê na rádio, a gente pensa que ninguém tá vendo, né? Mas aqui, a gente estava até comentando ali com o Ginês, né? Como a rádio, ela extrapola esse espaço que a gente tem de só ouvir, né? Dentro do carro. A gente está no Facebook, no YouTube, no Instagram, tá em tudo que é lugar. Convergência das mídias. Convergência total. Podcast, então você pode nos ouvir, nos ver, né? Absorver essas informações, como eu ouvi falando aqui de cavalo, tem uma paixão muito grande. E eu lembrei de você no programa de hoje. Lembrei de você. Quando a gente fala cavalo, que a gente está falando, o motor do carro... A gente não fala né? Não fala em cavalos uma do motor. Física, né? Que o cavalo levanta um determinado peso, uma determinada altura num espaço de tempo. Essa é a origem. É uma conta meio maluca para a gente falar de cavalo, né? Mas a origem é cavalo-vapor, né? Então, mas uma hora eu não entendo também. A conta feita do cavalo, do motor, tem a ver com a força do cavalo? Tem a ver com a força do cavalo. Um cavalo levantava um determinado peso através por meio de uma roldana em um determinado espaço de tempo. Aí era a medida do cavalo. Do cavalo. Um cavalo de potência. Por isso que eu falo tantos cavalos no motor. Sim, hoje você tem aí, testando um carro 1.0 turbo agora, com mais de 120 cavalos. Você vê, eu tô nosso de louco, né? A gente fala do Mustang, que é o cavalo selvagem americano, né? Que é muito tradicional para eles, é nome de carro, é marca e o cavalo crioulo é o nosso Mustang aqui, né? Ele teve uma origem muito semelhante, eram cavalos selvagens que se criaram rusticamente em regiões adversas e que
depois foram domesticados e tem uma conotação tradicional muito grande. Muito Maravilha. regional. Sabia dessa medida, Valdir? A medida do cavalo do motor tem a ver com a força que um cavalo... Inclusive, se Puxa, você não pesquisar sabia, não. agora aí, botar no Google? no Google, você vai ver a origem é um cavalo puxando um peso, né? Com uma rodana. O desenho clássico, Legal. né? Para você ilustrar o que Maravilha. é o cavalo vapor. Maravilha. Bom, a gente está praticamente encerrando o programa aqui, o CBN Agro. Faltam aí 2 minutinhos para entregar para o Paulo Cruz. Ele vai ficar comigo aqui até começar o programa dele agora. Vou botar ele de castigo com a gente. É um privilégio, Olha, eu privilégio. já falei, o meu sonho é fazer um dia um programa conjunto, eu e o Paulo. Começa o CBN Agro juntos, eu e ele, terminamos no CBN Moto juntos também, viu? Vamos trazer um tema aí que a gente consegue... Esse seria um tema bacana, né? Trazer o cavalo animal e o cavalo do motor, né, Paulo? Pô, muito bacana a gente fazer até esse comparativo, né, da origem do transporte, né? Que o homem começou a se locomover com tração animal, né? E aí, né, as carroças, as carruagens, e aí vieram os primeiros carros, né, a vapor ainda. E aí, essa história é muito bacana, né? Legal. Essa convivência, mas Vamos contar Vamos, isso pô, aqui isso é no muito outro legal. programa. Vamos, Outro sim. programa. Deixa eu finalizar com o Lucas Lau aqui. Agora eu já quero adiantar um pouquinho e quero falar da agenda do cavalo crioulo aqui em Mato Grosso do Sul. No mês de março agora teremos uma prova credenciadora para o freio de ouro, que é o maior evento da raça. Isso, em maio nós teremos a credenciadora ao freio de ouro, Aqui em Campo em Grande. Campo Grande, em Em maio. março, nós temos o último final de semana de março, 27 e 28, sexta e sábado, na Crisul, junto à Expo Grande, 8ª Exposição Morfológica Passaporte de Campo Grande. O cavalo crioulo divide suas provas em esportivas e seletivas, né? As provas seletivas são as principais, que é a marcha de resistência, que é uma prova mais regional, a morfologia e o freio de ouro. O freio de ouro sendo funcional e a morfologia como se fosse uma prova de conformação. Eu acho que é uma oportunidade muito grande, né, para quem não conhece cavalo ou gosta muito do cavalo, para ter esse contato direto com o crioulo, né? Exatamente. E é uma prova muito importante, que ela é uma prova... O Campo Grande vai sediar pela 8ª vez uma exposição passaporte, onde habilita os animais diretamente para a grande final na Expo Inter, final da morfologia. Então, são poucas exposições, são aproximadamente 15 exposições anuais que classificam para essa final na Expo Inter. Campo Grande vai sediar pela 8ª vez e vai acontecer na Crisul Maio. em março, último final de semana de março. Março não é só um encontro da raça? Durante a Expo Grande? Uma exposição que classifica para a final da exposição. morfologia. Da morfologia. Isso. E aí, em maio, teremos a prova A credenciadora. Que para aí o freio de ouro. Habilita para as classificatórias. É que dentro da Expo Inter nós temos tanto a final do freio quanto da morfologia. Então, é uma prova que reúne criadores do Brasil todo. Vai vir animais de diversas regiões do Brasil e o pessoal vai poder ter um contato com a raça crioula e também ver o cavalo crioulo sul-mato-grossense competindo de igual para igual com grandes regiões tradicionais de criação. Legal. Pai, deixa eu só dar um pitaco aqui. Gostei muito disso, hein? Quem sabe a gente não faz nesse evento uma exposição de carros e conta essa história do cavalo a vapor? Legal. E por que a gente também não faz uma exposição de Mustang, de repente? Não sei se até Show. se cabe. Bacana. E faz essa analogia, né? Que, como você falou, o cavalo crioulo é o nosso Mustang. Exatamente. Adorei isso aí. Show, vamos trabalhar juntos. Pô. Eu acho que Gostei. o nosso papel é esse, né? Gostei. É levar para a sociedade informação, conhecimento. Esse é o nosso papel. Bom, a gente está finalizando aqui o CBN Agro, o Paulo Cruz já está comigo aqui na bancada, eu só vou falar tchau e aí ele vem acelerando. Só para finalizar, Lucas, o freio de ouro em agosto. Freio de Porto ouro, Alegre. último final de semana de agosto, em Esteio, juntamente com a Expo Inter, né? Sempre tradicional, junto com a Expo Inter, o primeiro final de semana da Expo Inter. E último de agosto, esperamos todo mundo que tiver a oportunidade de ir assistir. Ano passado nós tivemos mais de 100 mil pessoas no parque, no final de semana, no Parque da Expo Inter, no final de semana do Freio de Ouro. E quem não puder acompanhar, pessoalmente, que acompanhe via televisão, via transmissão na internet. Maravilha. Bom, a CBN vai dar todo apoio nesses eventos aqui de Campo Grande, na cobertura, na divulgação dos eventos que acontecem em março e depois em maio, tá certo? Lucas, um abraço a você, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, agradeço o convite. Sempre que precisar falar um pouco mais de cavalo, que é a minha paixão e a paixão de muitos, está à disposição. Legal, e vamos fazer o evento, Paulo Cruz. Bora juntos, acelerar. tá certo? Acelerar com os cavalos. Vamos embora, tem jeito também. Bom, essa semana foi comemorada a Semana Mundial do Rádio, né? Eu comecei em rádio, Paulo, tinha 12 anos. Já tô com 53, você faz a conta aí. Pode ter uma homenagem pra gente aí do Dia Mundial do Rádio? Eu fico por aqui. Um abraço. CBN Agro, com Éder Campos.